Professora, essa aula vai ser sempre online ou só para do carnaval? Não, é só essa do carnaval. Porque vocês decidiram que queriam online, né? Porque essa aula ia ser presencial. Ó, informações. Caso a aula termine, eu vou gerar outro link para que a gente entre na aula para dar continuidade, certo? Para terminar ela. Segundo aviso, a prova de vocês é a semana que vem. Vocês estão lembrados? Eu não estou vendo o chat. Se alguém estiver falando, eu preciso que vocês liguem o microfone para falar comigo. Minha gente. Pessoal, vocês estão ouvindo? Eu Eu tô tô. ouvindo. Então me respondam, por favor, porque eu não estou vendo nada, eu só estou vendo aqui a tela. A prova de vocês é a semana que vem. Vocês estão lembrados? É, dia 8, né? Dia 7. A prova é dia 7. Certo? Dia 7, segunda-feira. Ela vem tirou, né? Eu quero aparecer no Fábio. Veja só, nossa aula de hoje é modo de transmissão do agente infeccioso e mecanismo de defesa do organismo. Vamos lá, quem for falando no WhatsApp, também não estou vendo, aí vocês informam que já está acontecendo a aula, certo? Veja só, como é que se dá a transmissão de doenças infecciosas? Volta ao que a gente falou semana passada. Existe uma cadeia de transmissão de micro-organismos, então existe o hospedeiro, que vai abrigar esse micro-organismo. Existe o micro-organismo de fato, que é o agente infeccioso, existe a fonte, existe a porta de saída, a fonte de transmissão e a porta de entrada. Isso é um ciclo, minha gente, por isso que se chama cadeia. Cadeia ou ciclo de transmissão de micro-organismos. Essa cadeia, ela é muito estudada na microbiologia, porque a microbiologia é a disciplina que estuda, de fato, os micro-organismos em si, sejam eles vírus, bactérias, fungos e parasitas, certo? Então, a transmissão de doenças infecciosas, ela exige uma interação entre o agente transmissor, hospedeiro e o ambiente. É óbvio. Eu não tenho como pegar Covid, pelo menos até hoje eu não vi ainda descrito isso. Eu não tenho como pegar Covid numa ilha deserta, sem contato com ninguém, sozinho, sem ver nada nem ninguém, sem celular. Eu não tenho como pegar Covid, porque o Covid ele é transmitido de uma pessoa para outra, não é isso? Se eu estou num lugar completamente isento de gente, de doença, de pessoas, eu estou sozinho, como é que eu vou pegar, como é que eu vou pegar uma doença viral, no caso da doença viral que eu estou falando, o Covid, certo? Então, tem que existir uma porta de entrada, tem que existir uma fonte. Como que se dá a contaminação pelo Covid? Alguém pode falar? Tosse. Não, Espirro. assim, a pergunta é assim, Vitória, como que se dá, por exemplo, se eu estiver isolada em um ambiente sem ninguém, eu tenho chance de pegar Covid? Porque a doença, ela vem, é um vírus, não é isso? Então, assim, eu pego de uma pessoa para outra, assim como eu passo de uma pessoa para outra. Então, se eu estou sem contato com nada nem ninguém, como é que eu vou pegar Covid? Entendem? Minha gente, respondam. Tô entendendo. Tô escutando aqui. Pronto, eu preciso que vocês respondam, porque senão a gente vai perder muito tempo no slide sem saber se vocês estão ouvindo ou não. Então, Ah, a menina mandou no WhatsApp, tá sem áudio, não tá escutando nada. oi?
A menina falou lá no grupo que tá sem áudio, ela não tá escutando nada. Minha gente, eu não tenho mais o que fazer, não. Porque vocês estão me ouvindo, então o problema não é no meu microfone. Tá me ouvindo? Tô. Pronto, eu sou a Aldenora. Pronto, Aldenor, eu tô ouvindo. Eu acho que quem não tá ouvindo deve ser um problema no seu próprio celular, no aplicativo, alguma coisa. Porque se ninguém tivesse me ouvindo, aí era meu microfone, mas vocês estão me ouvindo. Eu não estava ouvindo, mas eu fiz a permissão do aplicativo para meu celular. Deve ser isso. Pede para ela fazer a permissão dela Pode ser do isso. aplicativo para o celular. Coloquem no grupo, eu não tô com meu celular, coloquem no grupo. Aí veja só, o que é o agente infeccioso? O agente infeccioso, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser uma bactéria, um vírus, um fungo, um parasita. Ele é um micro-organismo que pode causar uma doença infecciosa, certo? Então, o agente infeccioso é qualquer tipo de micro-organismo que cause uma doença infecciosa. Nós temos a fonte ou reservatório desse agente infeccioso. Então, é nesse local que esse agente infeccioso ele vai conseguir se encontrar, ele vai conseguir viver, crescer, se multiplicar. E essa fonte desse agente infeccioso, ela pode ser uma pessoa, um objeto, um ambiente, certo? Nas nossas primeiras aulas, a gente falou assim, que existiam micro-organismos em águas sujas. Lembra que a gente falou sobre águas sujas, sobre ambientes sujos, fossas? Naqueles lugares, aquele lugar ali é uma fonte, é um reservatório de quê? Uma fossa é um reservatório de quê, minha gente? De bactérias, de vírus. E tudo que é ruim, né? Porque ali eu tenho dejetos, eu tenho tudo que não presta jogado ali dentro. Então, ali pode ser uma fonte muito ruim de infecções para mim. Então, por isso que eu botei aqui, ó, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um ambiente, porque esse reservatório, de fato, pode ser qualquer coisa. Certo? Vocês falaram no grupo? Eu não falei, não. Alguém avisou no grupo? Avisei. Pronto, Vitória, obrigada. Minha gente, é difícil. É difícil, porque eu não tenho como resolver o problema do celular de todo mundo. E o povo, ao invés de digitar, manda áudio, fica pior ainda. Que não dá para responder. Veja só. Às vezes trava. Vamos lá. Existem também as fontes ou os reservatórios humanos. O que são isso? É quando esse reservatório, que antes eu estava dando o exemplo de uma fossa, ele pode ser uma pessoa, e essa pessoa não necessariamente precisa estar doente. É o que acontece no caso da contaminação pelo Covid. E às vezes você não está com nenhum sintoma, absolutamente nenhum sintoma, e uma pessoa da sua casa adoece. Aí todo mundo, eita, rapaz, fulano pegou Covid, vamos testar. Quando vai todo mundo testar, tu vê que tu tá doente e tu não teve nenhum sintomas. Então você é um reservatório humano e nem sempre você precisa estar doente para você manifestar aquele micro-organismo. Eu coloquei aqui para vocês que esse micro-organismo ele pode estar no período de incubação ou a gente ainda não causou sintomas. É por isso que quando você está com suspeita de Covid, eles pedem para você esperar tantos dias, 3 a 5 dias, para você fazer o teste de suave. Porque se você fizer antes, pode ser que dê negativo você estando doente. Vocês lembram dessa informação? Sim. Beleza.
Então, você pode estar com sintomas inespecíficos, muitas vezes sintomas leves, e aí você acha que não é nada. Às vezes você está com Covid, acordou e acha que é porque você não dormiu bem, ou por conta que o ventilador está sujo, ou por conta que você ligou o ar-condicionado, e muitas vezes ali é um sintoma de Covid, de fato. Então, a pessoa pode estar apenas colonizada, o organismo vive nela, mas não causa nenhuma doença a ela. Exemplos de doenças transmitidas de pessoa a pessoa sem nenhum intermediário. Infecções sexualmente transmissíveis, não precisa de um intermediário, a gente consegue transmitir de pessoa para pessoa. Vírus em si, a influenza, que é o vírus da gripe, pode ser transmitida de pessoa para pessoa, não precisa necessariamente uma pessoa me beijar, uma pessoa dormir comigo. Se a gente tiver um contato prévio, ele pode ser transmitido, certo? Fontes ambientais. Fontes ambientais, volta ao que a gente comentou, pessoal. O que podem ser roupas, móveis, cama, mesinha, cabeceira, superfície de equipamentos, solos, plantas, água, ar-condicionado, soluções e medicamentos. Veja só, na questão da água, o próprio sistema hidráulico ele pode abrigar vários tipos de micro-organismos. Ah, mas essa água aqui é uma água limpa. Mas a gente não sabe se essa água, mesmo estando tratada, se ela apresenta algum tipo de micro-organismo, ela pode apresentar. Por exemplo, a recomendação que a gente recebe é que, mesmo quem não tenha condições de comprar filtro para casa, ou comprar aquele negocinho que você bota na torneira, diretamente na torneira, para poder beber a água. Se você não tiver condições de comprar, para dar uma limpada na sua água quente da torneira, que você pelo menos ferva a água. Não é isso que o pessoal pede? Não, você tem que ferver a água, porque quando você ferve, mata a maioria dos micro-organismos. E, de fato, a grande maioria dos micro-organismos não resiste a temperaturas altas, mas não são todos. Alguns resistem, sim, a temperaturas altas. Então, quando você ferve, você espera ferver, bota na geladeira, bota para esfriar e bebe a água. O correto é isso, mas tem gente que abre a torneira e bebe água da torneira. Você acha que aquela pessoa está sujeita ou não a algum tipo de infecção? Minha gente, estou falando só. Tá, sim. Sim, professora. Os reservatórios animais. O animal ele pode estar colonizado pelo micro-organismo. Exemplo, bactérias em boca, pelos ou unhas de cães e gatos. A doença pode ser normalmente transmitida de animal a animal. Pode ter o ser humano como hospedeiro acidental. O que seria uma doença que teria de um animal que teria o ser humano como um hospedeiro acidental? O carrapato. O carrapato, certo? Não é ideal que o ser humano tenha carrapato, porque para a gente ele realmente é mais agressivo, mas é bem comum que os animais de rua tenham carrapato, né? Carrapato e convivam com esse carrapato durante meses, anos. Mas veja só, quando essa doença ela é passada de um animal para a gente, o reservatório, a fonte de um carrapato para um ser humano é um animal, certo? Pessoal, licença, deixa eu só ver aqui se eu consigo aumentar o... Pronto, tá todo mundo vendo. Beleza. As portas de saída. Quais seriam as portas de saída? Então, é a via pelo qual os micro-organismos saem da fonte humana para atingir uma fonte ambiental, um hospedeiro suscetível. Exemplos, trato respiratório é uma fonte de saída. Por quê? Estou super gripada, começa a tossir perto de uma pessoa, começa a espirrar. Eu estou lançando naquela pessoa próxima a mim, ainda que de forma indireta, eu estou lançando saliva naquela pessoa. E aquela saliva pode estar cheia de vírus que pode causar gripe naquela pessoa. Trato genito-urinário, é a partir dele que eu consigo passar as infecções sexualmente transmissíveis.
sangue contaminado, pele ferida, mucosa ferida também. Então, todos esses ambientes, eles são portas de saída para atingir um hospedeiro, certo? E esse hospedeiro, na maioria das vezes, somos nós mesmos. Fontes de transmissão. Nós temos transmissões diretas e nós temos transmissões indiretas. As transmissões diretas, elas são transmissões feitas por contato, transmissão de gotas, que é o caso. Eu estou aqui tossindo, espirrando, aí às vezes eu espirro na tua cara. Isso é uma transmissão direta ou indireta? Direta. Direta. E a transmissão indireta? Pelo ar, por veículos ou por vetores. Aí veja só. A forma de transmissão é o modo com que o agente infeccioso ele atinge um hospedeiro vulnerável. Então, a forma de transmissão do micro-organismo, ela define o tipo de isolamento. Na transmissão direta, nós temos transmissão por contato e transmissão por gotas. Na indireta, nós temos pelo ar, por veículo e por vetor. Como é que acontece? A transmissão direta por contato acontece pele a pele, beijo, contato sexual. Exemplos: contato de sangue, de fluidos corporais do paciente diretamente com a mucosa ou pele que não está íntegra. A gente consegue transmitir HIV, hepatites virais, bactérias, Clostridium, é uma bactéria. Contato direto, mesmo com a pele íntegra, pacientes infectados com escabiose. Para eu ter piolho, escabiose é piolho. Para eu ter piolho, eu não preciso estar com minha cabeça ferida. Se eu tiver contato com uma pessoa que teve piolho, a chance de ter piolho é muito grande, certo? Contato direto também, mesmo com a pele íntegra, pacientes portadores de lesão herpética, pacientes portadores de herpes. Se eu tiver contato, mesmo com minha pele íntegra, eu posso ter a transmissão da herpes para mim, certo? Transmissão de doenças infecciosas por vias respiratórias, quando nós espirramos, quando nós tossimos, ou mesmo quando falamos, a gente emite partículas pequenas por nossa boca ou nosso nariz. Então, essas partículas, elas são dispersadas por uma certa distância, até caírem no chão, e dependendo do tamanho, do peso e do alcance dessas partículas, elas podem ter destinos diferentes. Exemplo, a transmissão por gotícula e a transmissão por aerosol. Por gotícula, normalmente, é quando a gente tosse ou espirra perto aquelas gotinhas, né? Que a gente fica, Ave Maria, que nojo, fulano tossiu perto de mim, fulano espirrou perto de mim. Mas é bem comum que aconteça isso, porque e aquela pessoa fique contaminada, de fato, o contato é um contato respiratório, certo? Nós temos o contato respiratório por gotícula. Então, as gotículas respiratórias são partículas muito pequenininhas, que medem menos de 5 nanômetros, ou seja, não podem ser vistas a olho nu, e saem do corpo do doente, tosse, espirro ou fala. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Tá dando a interferência retada. Então, essas gotinhas, elas penetram no nosso corpo, no nariz ou de boca, certo? Normalmente vírus, mas pode acontecer com bactérias também. Quem falou? Quem foi que falou? A transmissão de doenças infecciosas indiretas pelo ar é a transferência de um agente infeccioso desde um respiratório até um hospedeiro através de núcleos de poeira ou gotículas suspensas no ar. Núcleos de poeira se instalam em superfícies e depois viajam pelo ar através do vento ou queimadas.
Então, essas gotinhas são muito pequenas e leves, ficam suspensas no ar por muito tempo e podem se disseminar rápido para a gente. Um exemplo disso é o sarampo. A gente pega sarampo dessa forma, de forma indireta pelo ar. Não necessariamente eu preciso ter um contato prévio com a pessoa que teve ou tem sarampo. Transmissão indireta por veículo, material biológico como sangue, comida, água, fômites, que é objetos inanimados, como roupas, luvas, materiais cirúrgicos. Então, veja, o que é que eu estou querendo dizer? Todos esses materiais a gente pode se contaminar com algum tipo de micro-organismo. Exemplo, fulano teve Covid, não sabia, e eu dormi na mesma cama que fulano que estava com Covid dormiu, usei o mesmo travesseiro, usei o mesmo lençol. Ali é uma transmissão indireta por um veículo, e o veículo é o lençol, é a roupa de cama, é a cama, porque o vírus ele pode ficar alojado por ali durante um tempo, que talvez seja necessário para me contaminar, certo? Então, um veículo, ele pode funcionar apenas como um meio de transporte para o agente infeccioso. Não é como um reservatório que ele pode crescer e pode se multiplicar. Por exemplo, o Covid não se multiplica nem cresce em cima de uma cama de roupa. Porque um vírus, para ele se multiplicar e para ele se desenvolver, ele precisa de quê? Que a gente já falou em todas as aulas. Para um vírus crescer e se multiplicar, ele precisa estar dentro de quê? De um hospedeiro. Vivo. Um ser vivo. De um hospedeiro vivo, não é isso? É. Ó, quando começa a aparecer esse tempinho aqui, não sei se vocês estão vendo, é porque ele vai encerrar a aula e eu gero outro link e todo mundo entra, certo? Deixa eu botar aqui. Aí vamos lá. Transmissão de doenças infecciosas indiretas por veículo. E as indiretas por vetores. O que seria um vetor? Veja. Transferência de um agente infeccioso desde um reservatório até um hospedeiro por intermediários animados. Exemplos, animais. Como é que acontece? Os vetores, eles podem transportar os agentes infecciosos por meios puramente mecânicos ou participarem do ciclo de vida. Cada animal, cada vetor, pode ser capaz de transmitir um ou vários agentes infecciosos. Exemplos de vetores, pessoal. Mosca. Quando uma mosca senta na tua comida, ela pode te causar o quê, principalmente? Eu botei aqui para vocês lerem. É bom que a mosca sente na sua comida? Não. Não, beleza. Normalmente, quando senta muita mosca, a gente come. O primeiro sintoma que dá na gente é sintoma de diarreia. Sintoma de diarreia. Aedes aegypti causa o quê? Causa dengue, chikungunya, febre amarela. Carrapatos, causa a famosa doença do carrapato na gente. O mosquito do gênero Anopheles causa malária. Os ratos normalmente causam leptospirose, que é a doença que chamam doença do rato. Gente, um minuto. Então, gatos, responsáveis muitas vezes por toxoplasmose, pombos. Os pombos, eles são vetores de uma doença conhecida como paracoccidiose, que é uma doença que ela, é como se o cocôzinho do pombo, ele ficasse no pulmão, minha gente, e aquilo ali dá como se fosse uma tuberculose, é como se fosse uma tuberculose, mas é bem pior do que a tuberculose. Então, esses animais, eles são vetores de doenças para o ser humano. E muitas vezes essas doenças levam a gente à morte, certo?
O que seria um hospedeiro suscetível? Um hospedeiro suscetível, ele é um hospedeiro que está com seu sistema imunológico debilitado, certo? Uma pessoa que está doente, seja um doente grave ou não, ele está com o sistema imunológico debilitado, certo? Então, todos os indivíduos possuem algum grau de suscetibilidade, a depender das condições individuais do tipo de patógeno. Nem toda pessoa que entra em contato com algum micro-organismo ficará doente, como nós já falamos. Não é porque eu tive contato com tal micro-organismo que necessariamente eu vou ficar doente, não. Muitas vezes meu marido está com Covid, eu durmo e acordo com ele e não tenho Covid, certo? Então, não significa que ter o contato você vai ficar doente, não. Na verdade, a maioria dos agentes infecciosos com os quais temos contatos não nos causa doença. O exemplo disso é a tuberculose. Para que uma pessoa fique doente, ela precisa de uma série de condições favoráveis à doença e nem sempre nós podemos estipular ou quantificar todas elas. Eu não sei dizer para vocês, gente, eu preciso de que condição, de que situação para que eu tenha tuberculose? Não sei. Não sei de que forma a tua imunidade está funcionando, não sei de que forma você se cuida. Então, não sei de que forma você poderia ser atingido pela doença, certo? Então, pessoas com maior risco de desenvolver doenças infecciosas, uma vez que entram em contato com a gente, pacientes imunossuprimidos, que a imunidade está baixa, independente do motivo dessa imunidade estar baixa, recém-nascidos, por isso que pedem tanto. Gente, quando for visitar recém-nascido, não fique pegando na mãozinha, não fique tendo contato com o rostinho, porque a imunidade do recém-nascido é muito baixa. Pessoas que passaram por processos de queimadura, a queimadura, ela lesa muito a pele. E a pele, eu falei nas nossas primeiras aulas, é o maior órgão que a gente tem. Se é o maior órgão que a gente tem, aquele órgão está vulnerável, está machucado, está agredido, então a gente tem uma imunidade mais baixa. Tem um risco maior de ficar doente. Idosos, naturalmente a imunidade do idoso é mais baixa. E pacientes recém-operados, né? Se eu passei por uma cirurgia agora, você subentende que a minha imunidade está baixa. E existe, pessoal, os mecanismos de defesa, certo? Quais são os mecanismos de defesa? Vocês sabem explicar isso? Entendem isso? Eu não sei, não. Não sabe. Quem sabe? Alguém sabe? Assim, a forma que o corpo, a maneira que o corpo acha para eliminar certas, digamos assim, parasitas no organismo, né? Tipo, quando a gente gripa, né, que fica corizando, ou até mesmo no suor e tal, eu acho que esses são os mecanismos de defesa. Exatamente. Veja só. Esses mecanismos de defesa, eles atuam de diferentes formas. Nós temos a imunidade natural, que é a imunidade que a gente nasce com ela, e a imunidade adquirida. A imunidade adquirida, um exemplo dela é o exemplo da criança, quando é muito pequenininha e começa a ter contato com terra. Quando a criança começa a ter contato com terra, ela começa a adquirir anticorpos. Não é isso que o pessoal fala assim, não, a criança tem que ter contato com terra mesmo para criar anticorpos. Isso é verdade ou mentira? Verdade. É verdade. A criança tem que ter contato, sim, com o meio para criar anticorpos. É importante que a gente tenha esses anticorpos. Porque quando a gente passa por um período de infecção, o nosso corpo já entendeu que nós temos aqueles anticorpos e aqueles anticorpos irão nos defender. Então, o nosso corpo ele nos defende de diversas formas. A primeira defesa que a gente tem é a imunidade natural. Essa imunidade a gente nasce com ela. Então, na imunidade natural, nós nascemos com ela e elas não são específicas. É uma imunidade inespecífica. Ela não tem, minha gente, assim, não é uma imunidade que, por exemplo, isso aqui é para combater bactéria, isso aqui é para combater vírus, isso aqui é... Não. Ela é uma imunidade que o que chegar, ela combate, independente de ser um vírus, de ser uma bactéria, mas ela é uma imunidade mais frágil.
porque ela não tem especificidade. A partir do momento que a gente tem a imunidade adaptativa ou adquirida, ela já tem um grau de especificidade, então ela consegue combater melhor o que atinge o nosso corpo, certo? Então, deste conjunto da imunidade natural fazem parte as barreiras naturais, como a pele, a saliva. A saliva é uma barreira natural de proteção. As lágrimas, o muco do nariz. O muco do nariz, ele protege a gente contra a entrada de tudo no nosso sistema respiratório. É por isso que forma a famosa catotinha. A catotinha é um acúmulo de coisas que vai entrando no nosso corpo e que a gente consegue ir combatendo. O suco gástrico, que é o suco do estômago, ele consegue proteger nosso estômago diante de tudo que a gente ingere, diante de tudo que a gente come. Os cílios do sistema respiratório. Os cílios que eu falo não é esses cílios aqui do olho, não, viu? Não são esses cílios aqui do olho, não. São os cílios, realmente cílios, que a gente tem no nosso sistema respiratório, que ele varre o que for de micro-organismo tentando entrar no nosso órgão, tentando nos atingir. Então, todos esses fatores citados, eles são extremamente importantes para a defesa do nosso corpo, certo? Então, o nosso sistema imunológico, ele tem barreiras naturais, que são barreiras físicas e barreiras químicas. De novo, pele, saliva, o ácido do estômago, o pH vaginal. O pH vaginal, ele impede que a mulher